Além de importante produtor e consumidor de insumos para as atividades agropecuárias, Santa Catarina busca também reforçar a posição como corredor logístico para diversos produtos. Vamos saber então como o Estado tem investido nessa questão na nossa conversa de agora ao vivo com o secretário de Ferrovias, Portos e Aeroportos do Estado de Santa Catarina, o Beto Martins. Secretário, bom dia primeiramente, seja bem-vindo com a gente aqui ao Agromanhã, tudo bem? Bom dia, Felipe. Prazer estar contigo. Uma satisfação nossa em recebê-lo, viu, secretário? Bom, antes da gente falar do que está por vir dos investimentos, eu queria que o senhor desse um panorama para a gente do que é Santa Catarina hoje nessa questão, qual a posição do Estado. Já podemos dizer que Santa Catarina atua como um corredor logístico eficaz, importante para o país. Enfim, dá esse panorama de como está Santa Catarina hoje nessa questão. Olha, Felipe, Santa Catarina é um estado que ocupa um espaço territorial pequeno, por tamanho, para o continental do Brasil, mas, em verdade, Santa Catarina movimenta por ano 61 milhões de toneladas de carga, e eu posso te afirmar que mais da metade disso, cerca de 55% desse volume de carga, são cargas que não têm nem como destino, nem como origem Santa Catarina. Em verdade, nós somos um corredor logístico, sim, para o Brasil. Nós somos importantes na exportação de grãos, nós recebemos grãos pelos portos de São Francisco e Imbituba, grãos estes que vêm do Mato Grosso, que vêm do Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, e também alimentamos fortemente os insumos da indústria paulista, paranaense e gaúcha nas nossas importações que são feitas por aqui. Enfim, o Estado de Santa Catarina contribui muito com o Brasil, né, na condição de corredor logístico. Bom, e hoje quais são os principais portos do Estado, os maiores portos também do Estado? Vocês trabalham com, se eu não me engano, pelo menos 2 portos muito importantes aí, né? Felipe, Santa Catarina tem uma condição realmente diferenciada. Nós temos 5 portos funcionando, 5 portos pujantes. 2 desses portos são portos privados, que a gente qualifica como TUPs, terminais de uso privativo, que é o Porto de Navegantes, a Portonave, e o Porto de Itapoá. Esses 2 portos trabalham essencialmente com container, eles são portos privados. E nós temos outros 3 portos delegados pelo governo federal, 2 para o estado de Santa Catarina, que é São Francisco e Imbituba, e que trabalham essencialmente com carga a granel, grãos, fertilizantes e outros tipos de produto, e também o porto de Itajaí. Este também um porto vocacionado mais para o setor de container. Então são esses 5 portos que fazem aí toda a movimentação pelo estado de Santa Catarina. Para quem está em casa entender, reforçar o Estado como um corredor logístico beneficia a economia do Estado de que maneira? Questão de impostos, arrecadação de impostos, como que isso traz benefícios para o Estado como um todo? O estado de Santa Catarina, ele é realmente eminentemente logístico, ele tem uma força muito grande nesse processo, o que evidentemente isso ajuda muito a nossa indústria, ajuda muito toda uma cadeia econômica que se formou aqui no estado. Eu posso te dizer que quase 30% de toda a movimentação econômica de Santa Catarina tem como espinha dorsal a logística, o comércio exterior, em função da pujança desses 5 portos. Então, eles são muito importantes para o nosso desenvolvimento. Santa Catarina tem um plano de incentivos fiscais muito forte, muito agressivo nas importações, razão pela qual, como eu disse aqui, nós recebemos por aqui, importamos por Santa Catarina e atendemos grandes mercados como São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Esses incentivos que foram oferecidos já é um plano antigo, que se pensou à época que isso poderia ser, de alguma maneira, né, uma perda fiscal para o Estado. Muito pelo contrário, nós criamos uma nova cadeia econômica. Em torno de todo esse processo logístico se formou uma cadeia econômica com trades que se instalaram aqui, prestação de serviço de transporte, de armazenagem, enfim, uma série de empresas que se instalaram aqui para poder usufruir desse potencial logístico que Santa Catarina tem. Por falar em plano, secretário, eu vi que o governo, então, ele está tirando do papel um plano de investir, né, na expansão, modernização dos portos, enfim, dos modais,
para poder, de fato, se consolidar como um corredor logístico. Queria que o senhor contasse um pouquinho, então, sobre esses investimentos que estão já saindo do papel aí. Felipe, muito bom falar sobre isso, né? O atual governo, né, o governador Jorginho Melo, ele resolveu dar protagonismo, relevância e importância para a logística, criando uma secretaria específica para cuidar desses 3 modais que são a espinha dorsal da logística de Santa Catarina. Ou seja, nós temos hoje uma secretaria que cuida de forma finalística, aliás, a única do Brasil. Nenhum outro estado brasileiro tem uma secretaria para cuidar especificamente de portos, aeroportos e ferrovias. E em 1 ano e meio de existência, nós já temos, assim, de forma muito visível, importantes conquistas. O Porto de Imbituba e São Francisco estão passando por um grande movimento de investimentos. Em Imbituba são mais de 120 milhões de investimentos em toda a infraestrutura de modernização do porto. Vamos ter, nos próximos 3 anos, a construção de correias, shiploaders, para poder automatizar por exemplo, todo o processo de exportação de grãos, ganhando em produtividade, ganhando em qualidade, né, e podendo atender mais volumes. O Porto de São Francisco está em processo de concessão de um terminal graneleiro no porto público, tem um porto privado sendo construído especificamente para grãos, que vai iniciar operações já em abril do ano que vem, e ainda no ano passado nós tivemos também o incremento de um dos arrendatários do porto, que é o TESC, que tem aí, vem oferecendo desde meados do ano passado mais 100 mil toneladas de estática para o movimento de grãos. Lamentavelmente, no contexto de ferrovia, nós estamos conversando muito com a Rumo, porque hoje a Rumo atende esse escoamento de grãos pelo Porto de São Francisco, movimenta por ano cerca de 3,6 milhões de toneladas, mas ela está over, ela está no seu limite de capacidade. Nós esperamos que a renovação das concessões de ferrovias aconteçam o mais rápido possível, até porque elas têm vencimento para 2027, e está impedindo investimentos. Nós já sabemos que, havendo a renovação, havendo uma definição nesse processo, imediatamente haverá investimentos para poder dobrar essa capacidade de movimento pela ferrovia, porque nós temos mercado e nós temos demanda. Exatamente isso que eu ia falar, né? Existe uma demanda muito forte, né? E o investimento em tecnologia, em logística, em aprimoramento da logística, é um efeito em cadeia, né? Você melhora numa ponta para refletir lá na outra ponta do produtor rural, que acaba sendo beneficiado quando toda essa infraestrutura logística está funcionando muito bem, né, secretário? Eu vou te dar um exemplo muito claro disso. Hoje, o grande medo, né, o que deixa muito inseguro, especialmente os nossos exportadores de grãos, é os demurrage nos navios, nos portos. Nós temos portos hoje com 30, 40 dias de fila. Um navio parado, ele custa muito caro, né? Nós estamos falando aí de milhões e milhões de dólares. Então, quando você aumenta a sua produtividade, quando você aumenta a sua oferta, a sua capacidade, você diminui filas de navios e certamente você proporciona um ganho de escala, você proporciona uma diminuição significativa no custo da cadeia, o que nós costumamos chamar de custo Brasil, né? Muitas vezes a nossa competitividade internacional fica prejudicada por problemas de logística, não especificamente pelo preço do produto, mas a logística, a cadeia logística, que tem um peso muito grande nessa cadeia de custos, ela é que acaba nos tornando com pouca competitividade internacional. Então, Santa Catarina está fazendo, sim, o seu dever de casa. Eu volto a dizer, quando ganhamos protagonismo, nós estamos tratando desse assunto todos os dias com um grau de importância muito grande. Nosso governador se envolve diretamente nisso. Ele tem participado de todas as reuniões mais importantes nos ministérios em Brasília, participado das conversas com os investidores privados, oferecendo sempre segurança jurídica, oferecendo incentivos fiscais para que façam investimentos em Santa Catarina. Santa Catarina quer e já contribui com o Sistema Nacional de Logística para que a gente possa melhorar a nossa qualidade, a nossa produtividade e, assim, ampliar os horizontes do comércio exterior do Brasil.
Tá aí, secretário. Queria agradecer demais a gentileza de ter atendido aqui a gente na manhã desta quinta-feira, conversado de uma forma tão didática com a nossa audiência. É sempre muito importante a gente trazer, de fato, essas novidades que vão beneficiar de alguma maneira ali, como eu disse, na ponta, que é o produtor rural, o maior interessado, né, nessas melhorias, que, enfim, que é o avanço de tecnologias, de infraestrutura aqui no país, um gargalo, né, que o país enfrenta e que, quando tem investimento nesse setor, a gente precisa trazer essa informação aqui. Enfim, muito obrigado, secretário. Um bom fim de semana aí, que já está se aproximando, e vamos conversar numa nova oportunidade. O canal está sempre aberto para o diálogo. Quando tiver uma novidade bacana aí que reflita no setor do agro, é só avisar a gente, viu? Obrigado. Eu que te agradeço, Felipe, por essa oportunidade de apresentar Santa Catarina e te dizer que a gente fala sempre com muito paixão de logística aqui. Eu estou à tua inteira disposição sempre para falar sobre isso. Bom final de semana a todos.